Você pode pensar que não, mas a administração da igreja, medidas estratégicas e sábias que a igreja atrativa e apelativa para aqueles que estão procurando um ponto de refúgio, um lugar de descanso, um local de verdade. Os recursos, transparência dos recursos, saber que não se pode fazer tudo, os pastores entenderem que eles têm que... Quantos pastores estão passando por burnout, passando por a depressão, exatamente porque eles não têm. Aqui, ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. Primeiro fator que faz a igreja crescer: pregação bíblica ungida pelo Espírito Santo. Nada substitui isso. É isso que vai fazer com que a igreja seja numerosa, com que ela prospere e com que ela vá em frente. Se você substituir pregação bíblica cheia do Espírito Santo por teatro, dança, encenação, diversão para o povo, entretenimento, você pode até ter um crescimento, mas não vai ser saudável. Esse crescimento aqui, você pode ver pelo relatório que Lucas dá, era de uma comunidade que se amava, se respeitava, participava dos meios de graça, queria ouvir a doutrina apostólica e onde Deus se fazia presente pelo seu Espírito Santo. O segundo relatório que nós temos está no capítulo 4. Se você abrir aí a Bíblia comigo, capítulo 4, versos de 1 a 4. Aliás, o verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens. Segundo o relatório de Lucas, outra vez, preocupação com números, ele diz que agora o número subiu para 5.000, a gente não sabe se foram 2.000 que se converteram, aí de 3 com mais 2 subiu para 5, ou se além dos 3.000 que já tinham sido convertidos, agora mais 5.000. Né? Não existe certeza a respeito disso, mas de qualquer forma é um número grande. Né? E Lucas aqui registra o crescimento da igreja. O que é que aconteceu antes disso, antes do relatório, que explica esse crescimento, vamos dizer, de 3.000 para 5.000 membros? Se você der uma olhadinha, é a famosa história, o episódio da cura de um aleijado na entrada do templo. Pedro e João passam por ali, curam aquele aleijado, grande temor cai sobre todos, as autoridades são convocadas para poder explicar o que estava acontecendo. Quando descobrem que Pedro e João são discípulos do Cristo que eles tinham crucificado 50 dias antes, eles mandam prender os apóstolos são libertos da prisão, e voltam para o templo para pregar o evangelho sem medo nenhum. E diante da pregação e da ousadia de Pedro, 3.000 judeus se convertem. O que é que provocou esse crescimento? A intrepidez, a coragem, a ousadia dos primeiros cristãos. Eles não tinham medo da morte, eles não tinham medo da prisão, não tinham medo dos leões, não tinham medo absolutamente de nada, porque eles estavam convencidos que Jesus de Nazaré era o Cristo, o Filho de Deus. E a multidão viu aquela ousadia de como eles, desobedecendo às autoridades da época, disseram: importa antes obedecer a Deus do que os homens, e pregaram a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo hostil, vivemos num mundo que é contrário à palavra de Deus, onde não é política. A mensagem cristã bíblica, ela não é politicamente correta. Ela pode ser censurada, cancelada, perseguida e até processada, se nós formos pregar o evangelho bíblico. Mas é isso que faz a igreja crescer. O destemor da igreja diante da sociedade. A ousadia de trazer a palavra de Deus com coragem diante de um mundo que já sucumbiu aos valores terrenos e pecaminosos. O número subiu para 5.000. Por quê? Testemunho de Pedro e dos demais, na cara das autoridades, sem temer as consequências, mas afirmando: o Cristo, esse homem está curado, em nome do Cristo que vocês mataram e crucificaram aqui mesmo, nessa cidade. Terceiro relatório de Lucas está ainda no capítulo 4. E você lê aqui do verso 32 até o verso 35. Onde ele diz assim: da multidão dos que creram era um coração e alma, ninguém considerava
exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Note que a partir do verso 32, nós temos esse relatório no verso 32, da multidão dos que creram. Lucas parou de contar. Daqui para frente é multidão, porque ele já não conseguia mais numerar, uma vez que o crescimento acontecia em todos os lugares da cidade de Jerusalém, fora dela. Mas agora eram multidões. O que é que aconteceu antes de Lucas fazer esse relatório, onde não mais números, mas indicações de grande volume de pessoas acontecem? Se você der uma lidinha, você vai ver que os apóstolos tinham sido presos, eles foram libertos miraculosamente, pregaram a palavra no templo, foram chicoteados, libertados, voltaram para os seus irmãos e tiveram uma reunião de oração. E eles disseram: ó Deus, dá-nos autoridade e poder para que nós anunciemos o nome de Jesus aqui nessa cidade, sem ter medo nenhum, enquanto o Senhor converte o coração dessas pessoas. E diz o texto que, enquanto eles oravam, o lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia proclamavam a palavra de Deus. E aí ele diz, da multidão dos que creram. Percebem a ligação? O que é que aconteceu que Lucas conecta com esse terceiro relatório? A igreja em oração, a igreja clamando, a igreja pedindo a Deus, a igreja suplicando, não que fossem... É interessante, eles não pedem para ser livres da perseguição e da tribulação, eles pedem que Deus lhes dê perseverança e coragem para continuar a testemunhar de Jesus no meio daquela sociedade hostil. O quarto relatório que nós encontramos está no capítulo 5. Vão acompanhando aí. Capítulo 5, nós lemos aí a partir do verso 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo por mão dos apóstolos. E veja o verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Esse aqui é o quarto relatório de Lucas, e como eu disse, ele já parou de contar número, né? Ele agora é multidão. Crescia a multidão, aumentava a multidão dos que creram na palavra do Senhor. O que é que aconteceu antes desse quarto relatório? Se você der uma olhadinha, isso vai parecer alguma coisa que a princípio não faz sentido. É a disciplina de Ananias e Safira. Aquele casal da igreja que, movidos de um desejo de publicidade ou se tornarem popular ou de parecer piedosos, venderam uma propriedade, guardaram metade do preço para garantir a aposentadoria e a outra metade levaram para a igreja dizendo que era o fruto de tudo que eles tinham vendido, que era para ajudar os pobres. E Pedro disse: Ananias, por que é que o diabo encheu o seu coração? Você não precisava ter vendido nada. Por que é que você mentiu ao Espírito Santo? Ananias cai morto na hora. Quando a mulher dele chegou, pouco tempo depois, Safira, Pedro perguntou: me diga uma coisa, por quanto é que vocês venderam a propriedade? E ela repetiu a mentira do marido, caiu morta na hora. Cuidado quando orar por avivamento. Tá? Porque é o que vai acontecer com tudo quanto é de mentiroso, né? Vai cair morto. Então, cuidado com o que você pede, que você pode ganhar. Certo? Então, isso diz, então, esse juízo imediato de Deus sobre o pecado na vida da igreja provocou um grande temor que fez com que, ao contrário do que se pensa, gente dizendo: eu não vou para a igreja do pastor Pedro, mentiroso morre lá. Em vez disso acontecer, as pessoas vieram, porque disseram: esse é um Deus verdadeiro, esse é um Deus que de fato julga com justiça, esse é o Deus a quem eu quero servir. E a multidão aumentou, houve temor, caiu o temor de Deus. Hoje em dia nossas igrejas deixam os membros pecarem à vontade, não há temor de Deus.
Não há temor ao pecado, ao juízo de Deus. Não há apreço pela santidade de Deus. Mas quando Deus, agindo através daqueles que Ele colocou na liderança da igreja, Ele promove a disciplina bíblica, a santidade bíblica na igreja, isso não espelha as pessoas, não. Como alguns pensam. Alguns acham que a melhor maneira da igreja crescer é tornar a porta larga, não falar de pecado nem de inferno, e só falar coisa de vitória, coisa boa, como coaching, por exemplo. Mas o que vemos aqui é o contrário. A maneira como Ananias e Safira foram tratados, na verdade, fez com que caísse temor, e a multidão dos que crê crescia, verso 14, crescia mais e mais a multidão de crentes. Era assim que a igreja crescia, baseada na verdade e na santidade. Capítulo 6, nós encontramos o quinto relatório. Nós lemos no verso 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Notem que a partir de agora, ele já usa a palavra multiplicar. Já vai aumentando, perdeu a conta da aritmética e agora é a multiplicação geométrica, não é? Eu ia dizer geográfica, mas é geométrica. Crescia a palavra de Deus. Não é interessante isso? O que crescia era a igreja. Mas ele diz, crescia a palavra de Deus. Por quê? Porque as duas coisas estão ligadas. O que faz a igreja crescer é a palavra de Deus. E quando a igreja cresce, a palavra de Deus cresce. E o contrário, quando a palavra de Deus cresce, quando ela é pregada, ela é ensinada, a igreja cresce. Você não pode separar essas duas coisas. Crescimento verdadeiro só vem pela palavra de Deus. Veja como Lucas, eu ia dizer mistura, mas como ele é inspirado por Deus, eu não posso dizer isso. Mas Lucas usa uma coisa como se fosse a outra. Em vez de dizer crescia a igreja, ele diz crescia a palavra de Deus. E ele continua dizendo que em Jerusalém se multiplicava. Primeiro ele dava o número, depois ele falou de multidão, e agora ele fala de multiplicação. Se multiplicava o número dos discípulos e acrescenta um elemento novo. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes estavam entre aqueles que lideraram a revolta contra a perseguição contra Jesus e que aprovaram aquilo que foi feito pelas autoridades do Sinédrio e pelas autoridades romanas. Mas agora os próprios sacerdotes, encarregados do serviço no templo, eles estavam se convertendo a Cristo Jesus. O que é que aconteceu antes disso? Irmãos, vocês não vão... A gente, às vezes, a gente estava conversando hoje no carro, não foi, pastor, a respeito dos detalhes, que a gente, às vezes, não dá importância. O primeiro problema que aconteceu na igreja foi uma murmuração por conta de cesta básica. Vocês lembram lá o primeiro relatório, que a pregação de Pedro, 3.000 se converteram? Esses 3.000 vieram de onde? A maioria deles não eram habitantes de Jerusalém, eram judeus que tinham vindo para a festa de Pentecostes. Quando eles se converteram, ficaram em Jerusalém. Eles não quiseram voltar para casa porque tinham encontrado o Messias, tinham encontrado o povo de Deus. Depois esse número subiu para 5.000. Esse povo ia viver de quê? Por isso que muitos que tinham propriedades venderam, pegaram os recursos e entregaram aos pés dos apóstolos que administravam aquele recurso. Para os pobres, particularmente as viúvas e os necessitados. É o primeiro caso de cesta básica da história. Esse caso aqui. Mas aí o que é que aconteceu? Começou a ter uma murmuração. A reclamação era a seguinte: os judeus que tinham vindo de fora de Jerusalém, eles começaram a dizer que as viúvas que tinham vindo com eles estavam sendo preteridas diante da distribuição diária de alimentos. E que os judeus que eram responsáveis e que os apóstolos estavam privilegiando as viúvas dos judeus de Jerusalém, que eram os judeus de sangue nobre, né, por assim dizer. Era o judeu mesmo, né? Os outros eram das províncias romanas, eram considerados os judeus da dispersão. Então, a primeira reclamação foi por conta da má administração. E a gente pode entender, porque os apóstolos, eles estavam encarregados de pregar a palavra, de atender às demandas da igreja crescente e crescendo rápido, muito rápido, e também eles cuidavam da distribuição dos recursos. Então, quando começou essa murmuração, eles tomaram uma decisão estratégica. Eles reuniram a igreja e disseram: gente, nós não podemos cuidar disso aqui, não.
Isso não é sábio. Então escolham aí 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria que vão cuidar desse negócio. Gente, se os apóstolos... E a igreja fez isso. Eles elegeram 7 homens, e é curioso notar, pelo nome dos 7, que eles eram todos judeus gregos, nenhum deles era judeu da Judéia, mas eram judeus gregos, exatamente para não deixar dúvida de que a distribuição seria feita de acordo. Se eles não tivessem feito isso, ali teria tido o primeiro racha da igreja. E igreja de Jerusalém judaica e igreja gentílica de Cristo. Eles agiram com sabedoria e tomaram uma medida administrativa que impediu a primeira grande divisão e o primeiro racha na igreja. Como resultado, crescia o número, a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos sacerdotes. Você pode pensar que não, mas a administração da igreja, medidas estratégicas e sábias que a igreja toma, são usadas por Deus na hora certa para chamar as pessoas e tornar a igreja atrativa e apelativa para aqueles que estão procurando um ponto de refúgio, um lugar de descanso e um local de verdade. Então, é importante a administração correta dos recursos, transparência dos recursos, saber que não se pode fazer tudo, os pastores entenderem que eles têm que delegar, que eles têm que dividir a tarefa ministerial. Quantos pastores estão passando por burnout, passando por a depressão, exatamente porque eles não têm essa sabedoria que os apóstolos tiveram aqui. Como resultado dessa medida administrativa, a igreja continuou a crescer. O sexto relatório de Lucas está no capítulo 9, no verso 31. Abra comigo aqui. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela já tinha saído de Jerusalém. Os relatórios que nós lemos até agora eram de Jerusalém. A essa altura, no capítulo 9, já tinha se espalhado. A igreja crescia na Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Mais um relatório sobre o crescimento numérico da igreja. É tão importante a gente ver isso aqui, porque tem gente que acha que crescimento de igreja é uma coisa que não devia fazer. Tem gente que preferiria ficar com a igrejinha pequenininha, confortável, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo, as pessoas se casam entre si, são amigas entre si, e aquele pequeno grupo. Quando você olha para o livro de Atos e você vê esses relatórios, você percebe a preocupação de Lucas. Como eu disse, números não querem dizer nada, não querem dizer tudo, mas eles querem dizer alguma coisa, porque senão não estariam incluídos nesses relatórios aqui que Lucas faz, nesse que é o primeiro tratado da história da igreja, Então, aqui nessa passagem, capítulo 9, verso 31, a gente lê: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, se edificando e crescendo em número. O que é que aconteceu antes? E aí vocês não vão acreditar. É que tiraram Saulo de cena. Saulo de Tarso começou a perseguir a igreja violentamente, se converte no caminho de Damasco, se torna o contrário, um pregador de Cristo. E como todo novo convertido, desajeitado, a primeira coisa que ele fez foi comprar a briga com os judeus lá de Damasco. Ele teve que sair, fugir de Damasco. Levaram para Jerusalém, chegou lá, queriam matar ele também. E aí nos diz aqui o texto, se você ler aqui no verso 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida, de Saulo, agora é Paulo. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento, os irmãos levaram-no até Cesareia, dali o enviaram para Tarso, que era a cidade dele, como que diz assim: olha, você é um novo convertido, seu zelo é maravilhoso, olha, nós amamos o que você está fazendo, mas vá amadurecer um pouquinho, vá para a sua
terra, vá para a sua cidade, amadureça, cresça, depois você vai ser usado por Deus. E de fato, 3 anos depois, Barnabé vai buscar ele em Tarso, e no capítulo 13 começam as viagens missionárias de Paulo. Mas na hora que o grandalhão é tirado de cena, na hora que o elefante na loja de porcelana é tirada de cena, vem o relato de que a igreja, na verdade, tinha paz. Agora tinha paz, não é? Em toda a Judeia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, essa medida estratégica, sábia, de saber como usar a mão de obra, quem é o obreiro apropriado para tal lugar, qual o tempo dele, quais são os dons dele, onde é que ele pode ser mais útil, isso é uma das coisas que faz a igreja crescer. Quando a gente põe o homem certo no lugar certo, a igreja floresce, ela cresce, ela anda. Agora você põe uma pessoa que não tem condições, né? Não estou querendo diminuir ninguém, nada, eu sei disso depois de 42 anos de experiência no ministério, professor de seminário durante quase toda a minha vida. Quando tinha gente que, meu sogro, que também foi professor de seminário quase a vida toda, uma vez ele me disse, olha, Augusto, eu oro para que Deus, ele foi reitor do Seminário Presbiteriano do Norte, ele dizia, eu oro que Deus me ajude a abençoar aqueles que ele chamou para o ministério e a botar para fora do seminário aqueles que ele não chamou. E botar para fora aqueles que ele não chamou. Então, como é importante, igreja lida com pessoas. É importante a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.